Olá! Você não chegou até aqui por acaso. É porque você quer uma transformação na sua vida e o universo está conspirando a seu favor. Então eu te peço, não saia desse vídeo, assista até o final, pois tenho uma grande surpresa para você. Tem uma transformação te esperando no final. Então, vamos começar? A dor é uma parte inevitável da nossa jornada. A dor da perda, da traição, da rejeição, dos desafios e da distância. A grande questão não é se vamos sentir dor, mas o que aprendemos com ela, pois a dor conecta toda a criação. Jesus não foi poupado dela, e às vezes esperamos que Deus nos poupe do que nem mesmo Jesus foi poupado. Jesus enfrentou a dor do processo, a dor no trabalho, o abandono e a traição. Ele não foi poupado da dor da cruz ou da separação. A Bíblia relata que, quando ele estava prestes a se sacrificar, disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O que quero compartilhar é que a maior dor que Jesus sentiu não foi a traição de Judas, os espinhos na cabeça ou os cravos nas mãos e pés. A dor que fez Jesus pedir ao Pai para afastar dele, se possível, era a dor da separação. Talvez você não saiba, mas crescer dói. Os sociólogos chamam nossa geração de geração Peter Pan, uma geração que vive na terra do nunca e busca conforto constantemente. Uma geração que quer ser poupada dos processos e das dores que esses processos trazem. O problema é que, ao sermos poupados da dor do processo, também perdemos a oportunidade de crescer. Irmão, se você tem sentido dor e alegria, algo está sendo gerado dentro de você, um crescimento está surgindo, uma força brota em meio à sua dor. Muitas pessoas desistem dos processos porque esquecem do propósito. O que aprendemos com isso é que, às vezes, conseguimos superar a dor no início da jornada, mas o que realmente transforma nossa história é superar a dor no meio do caminho. Há dias em que a vida dói muito e não conseguimos encontrar uma razão para isso. Esses dias são o que chamamos de dor. A vida dói, e ela é assim. Eu falo com conhecimento de causa, e sei que no fim da caminhada, novos desafios surgem, exigindo que aprendamos coisas diferentes. É nesses novos caminhos que mensagens como esta fazem a diferença. O dia em que a vida mais doeu foi o dia em que mais aprendi. O dia que mais deu errado foi o dia que mais deu certo, mas só sei disso agora, com o passar do tempo. As estações me mostraram que a dor é poderosa para tornar o processo efetivo. Parece que as angústias e as dificuldades são necessárias para nos ensinar e para que, quando chegarmos ao nosso destino, não percamos o coração que tínhamos no início. O momento de não aguento mais é quando jogamos a toalha. É quando a dor, os sentimentos e as destruições ao nosso redor gritam e não conseguimos mais suportar viver naquela situação. Algumas pessoas, nesse tempo de desespero, tiram suas próprias vidas. Outras tiram a vida de seus semelhantes e outras sabotam tudo ao seu redor na tentativa de salvar algo. O tempo de não aguento mais é quando dizemos que não suportamos mais sentir a mesma dor, viver a mesma situação, cometer os mesmos erros, machucar as mesmas pessoas e nos machucar novamente. Não aguentamos mais perder tudo de novo e ter que recomeçar, nos ferir, viver à margem de nós mesmos. Quando você se sentir inseguro, vacilante e com medo, olhe para Cristo. Não olhe para si mesmo. Se eu olhar para mim, será um desastre. Se você olhar para você, também será um desastre. Você vai perder a motivação se focar apenas em si mesma. Mas ao direcionar seu olhar para Cristo, estará se ancorando em uma rocha inabalável. É nele que encontramos segurança, não em nossas próprias forças. Pense na farinha de trigo crua. Você não gosta de comer, certo? Ou beber um copo de óleo, ou engolir uma colher de sopa de sal. Separadamente, essas coisas são intragáveis. Mas quando você junta tudo, mistura bem, amassa e assa, o resultado é um delicioso pão. Assim são os elementos da nossa vida. Separados, são difíceis de suportar, mas juntos, no final, revelam o verdadeiro propósito que Deus planejou para nós. Os dias passam e você tenta manter a fé, mas parece que nada muda. Talvez você tenha ido a uma missa ou a um culto esperando alguma mudança, mas o vazio continua no seu coração. Como uma tatuagem, a apatia tomou conta do seu espírito, e não importa onde vá ou o que faça, não consegue se libertar desse estado. O pior é que, com o tempo, você se acostumou a ser assim. Mas lembre-se de que nem sempre foi assim. Quando criança,
Você era cheia de energia e alegria, brincava de tudo e ria bastante. Mas algo deu errado, e isso criou um trauma ou bloqueio profundo, talvez por uma perda, violência, injustiça ou decepção. Com todo respeito, conheço pessoas que enfrentaram situações muito piores e conseguiram superar, reencontrando a alegria e a fé. Elas entenderam que a felicidade não é um sentimento, mas uma escolha. Você precisa decidir não permitir que essas experiências negativas roubem seu ânimo, disposição e alegria. Decida não resumir toda a sua vida a essa experiência negativa. Mesmo que você se sinta sem forças para reagir, dizendo que não tem mais ânimo, que não consegue sair desse buraco ou seguir em frente, saiba que o que te impede é focar apenas nas coisas erradas. Talvez você tenha feito um mau negócio no passado, perdido todo o seu dinheiro, prejudicado seu nome e o das pessoas que amava, enfrentado cobradores batendo à sua porta. Pode ter parecido que seu mundo estava desabando. Mas lembre-se de olhar para Cristo, não para si mesma. Ele pode te ajudar a superar esses desafios e encontrar um novo caminho. Eu estava no fundo do poço e sentia minha angústia aumentar a cada dia. Passava o tempo inteiro perguntando: por que, Deus? Por que comigo? Eu só queria sustentar minha família. Me via como uma vítima, um coitado. Então percebi que essa mentalidade só me fazia girar em círculos, sem sair do lugar. Dentro daquele poço, ao olhar ao redor, via apenas terra. Foi quando decidi olhar para cima e vi a luz. Entendi que precisava focar apenas nela. Às vezes, tinha vontade de olhar para os lados, mas resistia e mantinha meu olhar fixo na luz. Se eu olhasse para os lados, sabia que me desanimaria novamente. Então, continuei olhando para cima. Estava sujo e sem esperança, mas percebi que chorar não resolveria nada. Compreendi que Deus tinha um propósito maior para tudo aquilo e comecei a acreditar que Ele realmente me restauraria. E assim foi. Quando percebi, não estava mais no fundo do poço. Hoje, vejo que se não tivesse passado por tudo aquilo, não estaria preparado para fazer o que faço agora. Minha vida financeira se estabilizou e, atualmente, minha vida tem mais propósito, mais sentido, mais significado. Não sou mais a mesma pessoa de antes. Sou mais forte, mais resiliente. E o mesmo acontecerá com você. Pare de olhar para os lados e comece a focar apenas para cima, na direção da luz. Pare de focar no que te deprime, no que te faz se sentir sem sorte ou um coitado. Pare de reviver os problemas e a tristeza a todo momento. A apatia e a melancolia não nasceram com você. Em algum momento, você permitiu que isso fizesse parte de sua identidade. Mas hoje é o dia de sua libertação. O que te aprisiona é sua visão limitada ao que passou ou à sua situação atual. A dor não é o problema. O problema é viver sem propósito. A dor pode ser uma ótima serva, alertando você para ser cauteloso, mas é um péssimo mestre, pois define seus limites. Quantas experiências você teria deixado de viver se tivesse parado na primeira dor? É muito melhor a dor do crescimento do que a dor da estagnação. Eu prefiro a dor do crescimento, pois isso significa que estou avançando, do que a dor da inércia. Se a dor liderar suas decisões, você só fará o que não dói, e assim nunca alcançará a maturidade, pois preferiu ficar na zona de conforto. O processo pode doer, mas vale a pena. Se você interromper o processo, interromperá o milagre e a promessa. A questão é, se você vai deixar a dor te parar ou não. O que me sustenta nos dias difíceis é uma visão e uma palavra. Visionários são aqueles que desenvolveram a capacidade de ver além do tempo, que foram ao futuro, viram coisas e voltaram para contar o que viram. Todo visionário consegue ver além de suas circunstâncias e tem uma visão que ultrapassa o presente. Quando nos sentimos fracos e cansados, dizendo que não suportamos mais, é porque estamos em um tempo de dor, desesperança e angústia. Sentimos que algo precisa mudar, que precisamos abandonar velhos hábitos e caminhos que não nos levam a lugar algum. Se você está nesse ponto, saiba que não está sozinho. Muitas histórias refletem a sua, independentemente do que você tenha feito ou dos pecados cometidos. Eu também errei muitas vezes e nem sempre fui fiel, mas Deus nunca deixou de ser fiel a mim. Então, se o inimigo te diz que não há mais esperança, saiba que há sim, pois Deus tem poder para quebrar as cadeias em sua vida.
seja o vício, o pecado, a rejeição, a dor, o ódio ou o medo. Ele te ama. Não tema o processo ou o projeto inicial. Corra atrás deles. O processo acontece em seu dia a dia, nos convencendo de que podemos vencer e que a vitória está ao nosso alcance. Não peça ao grande arquiteto para simplificar a planta. Peça a Deus forças para agir corretamente e alcançar seus objetivos. Não pense que é fraqueza. Você pode superar essa barreira que te incomoda. Encontre um jeito de superar os obstáculos e siga em frente. Tenha fé. Molhe os pés no mar de dificuldades e veja o que acontece. Derrube as muralhas com sua persistência. Grite até abalar as estruturas que te impedem. Não tema o processo ou o início do projeto. Persista naquilo que é honesto e puro, e sua vida será purificada aos poucos, livrando-se do medo. Eu sei que há momentos em que parece que não vamos aguentar mais, mas a Bíblia nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você não experimenta o poder de Deus quando está forte, mas sim quando está fraco. Foi isso que Deus disse a Paulo, quando ele pediu para que o espinho fosse removido. Minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nos momentos de fraqueza, o Espírito de Deus se manifestará e te fortalecerá, permitindo que sua força prevaleça. Deus nos diz: diga ao fraco, eu sou forte. Não porque você é forte, mas porque Deus que habita em você é forte e te dará ânimo para enfrentar adversidades. Use isso como motivação. Não deixe que os obstáculos te derrubem. Faça tudo com verdade, intensidade e fé, e você conquistará seus objetivos, independentemente da sua posição social. Sempre tenha como meta muita força, amor e fé em Deus, e você chegará lá. Seu pior inimigo é a natureza pecaminosa dentro de você, que tenta diariamente te afastar de Deus. Dentro de você há duas naturezas, a carnal e a espiritual. A que você mais alimenta é a que prevalecerá. A natureza pecaminosa é pior que o diabo, pois tenta sempre nos afastar de Deus. Se alimentarmos essa carne, nossos pensamentos e mentalidade serão corrompidos. Por isso, a Bíblia nos diz para alimentar o espírito, pois quem anda segundo o espírito, vive segundo as coisas espirituais. Alimente seu espírito, e a carne morrerá de fome. Seu pior inimigo é você mesmo. Talvez você tenha sido abandonado por seus pais ou ouvido a vida inteira que não tem valor. Mas quero te dizer que você tem valor para Deus e Jesus. Você pode ser o filho pródigo. Talvez tenha amado a Deus e vivido para Ele, mas agora está distante e atolado no pecado, sem saber que Ele ainda se importa com você. Quero te dizer que, em nome de Jesus, todas as cadeias que te prendem estão quebradas. Há poder no nome de Jesus e eu declaro salvação para você. Não importa o problema ou a guerra que você enfrenta, Ele tem poder e te ama, a ponto de ter dado a vida por você.